Amém, meus irmãos? Capítulo 5 da carta aos Efésios. Capítulo 4 nós falamos sobre a unidade na fé, falamos sobre a unidade no corpo, a unidade da igreja. Também falamos sobre santidade, O ensino da semana passada nós estudamos bastante sobre santidade, porque nós temos que ser, nós somos santos, e temos que andar em santidade, como diz a palavra do Senhor. E Paulo ele nos mostrou, nos deu algumas referências, ensinamentos, através da palavra do Senhor, nossa fala, nosso comportamento, nosso jeito, Ele disse que nós, tomar cuidado com a ira, nós falamos sobre isso também, lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 27, diz para nós não darmos lugar ao diabo, fugirmos da aparência do mal, Bastante aprendizado. E o capítulo 5, Paulo ele vai continuar da mesma forma, irmãos, ainda no começo do capítulo 5, na metade pelo menos do capítulo 5, ele vai continuar falando das mesmas coisas, e ele vai se aprofundar em alguns assuntos, vai falar sobre a impurezas sexuais, os frutos da luz e as obras das trevas. E na segunda parte, se Deus permitir, nós vamos fazer na semana que vem, vai falar um pouquinho sobre casamento também, Então, é porque para nós falamos isso aqui uns dias atrás, para nós a Bíblia ela é dividida em capítulos, versículos. Paulo, quando ele escreve essa carta, era uma carta só, ela não tinha separação de versículos, Tanto é que no capítulo 5, no versículo 1, primeiro e segundo, é uma continuidade do capítulo 4. Quando nós vamos ler, acho que nessa versão não está assim, mas tem algumas versões que está assim, portanto, Quando ele diz assim, portanto, é que ele quer terminar de falar aquilo que ele estava falando, certo? Ou quando ele fala assim, que nem está nessa versão aí, nessa aqui ele é mais direto, mas em algumas ele fala assim, portanto ou enquanto, Ele vai dizer, mas nas versões, em algumas versões ele vai dizer assim, portanto, isso quer dizer que ele não terminou, de falar o que ele estava ministrando ainda no capítulo 4, é uma continuação daquilo tudo que ele falou, não sei se vocês lembram, no capítulo 4, 25 ao 32, ele está ensinando, ele está falando sobre a ira, ele está falando sobre deixar a mentira, ele está falando sobre não entristecer o Espírito Santo, daí ele vai começar. Quem pode ler para nós, por favor, o capítulo 5, o versículo é o 1º e o 2º, por gentileza. Pode? Não, tá bom, dá para entender. No capítulo 5, Paulo vai falar, em algumas versões está aí, portanto, ele dá continuidade no que ele estava falando, ele vai dizer assim, irmãos, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu já ouvi algumas pessoas falando, achando ruim, mas está na Bíblia, resmungando, porque Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui ele está sendo ainda mais profundo, Ele está dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que vocês entendem com isso aí? Imitar a Deus? Como assim imitar a Deus? Nós temos que pensar no seguinte, que nós, e o próprio livro, a carta de Efésios, lá na introdução nós aprendemos, e Paulo falou sobre isso no capítulo 1, nós éramos, sim, filhos das trevas, em Cristo Jesus tornamos filhos de Deus, e ele está dizendo aqui, seja imitadores de quem? Do teu pai. Geralmente o filho, ele tem o pai como referência, Pode falar, soldado. Sim. Exatamente. O nosso irmão mais velho, que não é o seu irmão mais velho, mas é o Jesus Cristo,
foi o maior exemplo disso. Ele imitou o Pai, ele imitava a Deus, né? Ele foi próprio Deus aqui na terra, porque ele fazia exatamente como Deus ele era, né? Então, se para algumas pessoas já é difícil ser imitador de Cristo, né, quem dirá do Pai, né? O Filho, Jesus Cristo, ele imitou em tudo o Pai. E conosco não é diferente também. Nós temos que ser deuses. Não, nós temos que ser imitadores. Pode falar. Sim. Sim, exatamente. Exato. Sim. Exatamente. Exatamente. O filho geralmente, né, principalmente quem teve um pai muito bom, né, pai físico, né, ele tem orgulho do pai, o pai dele é um herói para ele, né? Ele quer ser ele tem o pai dele como referência, né? A gente tem algumas referências do nosso pai como marido, né, como pai, como filho, né, como trabalhador, como honestidade, como caráter bom, como pessoa. Nós geralmente temos essa tendência, né, olhar para o nosso pai, o pai físico, né, e tentar ter as suas características. Se esse pai não for um pai bom, tem uma notícia boa para você. Você tem um pai que é perfeito, né? O pai é o nosso Deus Todo-Poderoso. E isso, Paulo está mostrando para os irmãos também aqui, que a nossa maior referência é ela do alto, né? Porque nós, seres humanos aqui, se eu olhar para muita coisa para o meu pai físico, para mim ele é um ótimo pai, mas ele tem muitas falhas também, né? Eu posso puxar as coisas boas, mas também as ruins, e fazer o que ele faz de ruim, mas Deus não, Deus ele é perfeito, Deus ele é perfeito. Então a nossa maior referência tem que ser Deus. Quando nós buscarmos alguma coisa para nos espelharmos, ou ter alguma atitude, seja ela boa ou ruim, nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar para o nosso Pai, que não é mais somente o Criador, mas tornou nosso Pai. Então não fique triste, né? Se talvez você não teve alguém para ter uma referência, ou se você até tem, mas esse pai ainda continua sendo falho aqui terreno. Mas o nosso pai, ele é um pai perfeito. Então nós temos que ser imitadores. Imitadores, quando ele fala de imitar, não é que nem um papagaio, né? Fica imitando falar, né? Só ficar imitando por fala. É nas atitudes, né? É no nosso comportamento, é dessa forma como ele ensina, né? Eu vou falar o que Deus falou, bom, estou imitando ele, né? Não é somente nisso, principalmente nas práticas, né? Então Paulo está deixando bem claro para os irmãos, olha, às vezes vai acontecer algumas situações que vão te entristecer, pode ser alguma liderança, pode ser qualquer coisa, qualquer atitude, o seu próprio pai, né, físico, sua mãe, mas Deus não. Deus, nós temos que buscar a nossa maior referência, sempre tem que ser Deus, sempre tem que ser lá do alto, né? Se é pesado, como a Bíblia diz, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e Paulo fala isso, né, para o apóstolo Paulo, ele é mais direto aqui, né, seja pois imitadores de Deus, porque ele, como filhos amados, né, o filho que ama o pai, ele obedece, não é verdade? O pai não precisa ficar falando várias vezes com o filho, se o filho tiver um amor pelos pais, temor pelos pais, né, ele vai obedecer porque o seu pai quer sempre o melhor, e Deus não é diferente conosco, Deus ele sabe sempre o que é melhor para nós. E muitas das vezes, eu estava pensando nisso, né? Nosso relacionamento com Deus de pai e filho é interessante, porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, não vai acontecer aquilo que nós queremos, né? Mas o que o pai ele quer. E isso é uma coisa que é difícil de nós entendermos, fazer a vontade do pai. E Jesus, nosso irmão Jesus, ele fez isso, lembra quando ele faz uma oração? Ele vai orar ao pai, ele estava sentindo uma aflição, né? Ele vai orar ao pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A vontade do pai sempre sempre prevaleceu. Pode falar, soldado. Sim.
Sim, Mas nós sabemos que Deus, ele é perfeito. sim, Então por que a gente é tão rebelde com Deus? sim. Não é qualquer pessoa que está governando a sua vida, né? É o Deus Todo-Poderoso, né? Não existe melhor pai do que esse, né? Ele é pai, né? E assim como todo pai também nos corrige, nos exorta, nos ensina, né? Mas como o soldado falou, né? Nós temos as nossas limitações, inclusive, talvez eu não possa ser o melhor pai que as minhas filhas poderiam ter, né? Talvez não, mas elas têm um pai, né? Eu preciso mostrar esse pai, e nós temos também esse pai perfeito, né? Nos dá o melhor conselho, nos dá a melhor correção, faz sempre o que é melhor para nós, mesmo às vezes doendo, mesmo sendo difícil, como foi com seu filho Cristo, que ele teve que entregar, e era o filho único dele, que ele teve que ver morrer e sendo humilhado na cruz, mas isso ia ser bom para Cristo, porque a Bíblia diz que ele sendo obediente, né, o nome dele ia estar acima de todo o nome, e ele sentaria-se ao lado do Pai onde ele está hoje, e para nós também, às vezes entender é difícil a vontade de Deus, a vontade do Pai, mas é necessário, nós precisamos confiar mais no nosso Pai, né? O que Paulo está dizendo para os irmãos, né? Confie nesse Deus, nesse Pai, né? Sejam imitadores desse Pai, né? Tenha as atitudes que esse Pai, ele te deixou, ele te ensinou, né? E onde estão os ensinos do Pai? Né? Na palavra, né? Na Bíblia. Deus não vai se apresentar para nós como, ó, eu sou teu pai aqui, né? Mas é através da palavra, né, irmãos? Então, se tem alguém que nós temos que imitar, né? Esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, nossa maior referência é nosso Pai, né? O nosso Pai que estás no céu e que sabe de todas as coisas e que vê todas as coisas, né? E que está conosco em todo o tempo. Às vezes quando eu vou levar as meninas para a escola, né? Aí eu fico vendo elas caminhando, né, até o portão lá, falou, só o Senhor agora que pode enxergar lá dentro, né? A gente já saiu do nosso controle, né? E Deus, ele está lá. Deus muito melhor do que eu, ele está lá com elas, ele está guardando, né? Então, esse relacionamento nosso com Deus tem que ter obediência, né? Nós precisamos imitar aquilo que Deus faz. E nisso, antes de tomarmos alguma atitude, fazer alguma coisa ruim, né, nós possamos pensar, né? Será que Deus se agradaria disso, né? Será que o meu pai ia gostar se eu fizesse isso? E não dá para esconder, né? Porque de nós, pai, os filhos até escondem, né? Tinha bilhete lá, não mostrava para a mãe, né? Escondia do pai. Mas nós não temos como nos esconder. A Bíblia diz que se você for para o mais profundo mar, lá ele vai estar. Se você for por altos céus, ele também vai te ver. Então não tem como fugir desse pai. Possamos ser imitadores de Deus, né? Nossa maior referência. No versículo 2 ele diz assim, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Ele vai também falar sobre o amor. O amor de quem? O amor de Cristo. E amar como Cristo amou é difícil, né? Pode falar, senhor. Aqui nós temos um detalhe muito importante, que às vezes a gente deixa passar, né? Porque ele fala aroma suave, ok? Mas eu não sei até onde vai esse aroma suave para nós humanos. Qual é o aroma suave para Deus? O sacrifício de um animal sem defeito e puro. Quer dizer, quando queimavam aquele animal, subia a fumaça, e a Bíblia fala que aquela fumaça é uma aroma suave. Por quê? É o sacrifício de alguém perfeito. Sim, Né? Então, aqui ele volta a falar, ó, você tem que ser perfeito ou perfeito ao seu Pai no céu, porque Ele os ama. exato, exato. E esse sacrifício agora não vai ser mais o animal, né? Quem é esse sacrifício agora? Lá em Romanos fala sobre isso, né? Somos nós, né? Apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Então, nós hoje somos o sacrifício para Deus, né? E que Deus ele possa receber de nós esse sacrifício também com um aroma suave, né? Sejamos o sacrifício que agrada o Senhor. Porque quando eles separavam o animal, tinha o cordeiro, né? Tinha que ser um animal perfeito, sem mácula, um animal puro, né? Um animal perfeito. Fala aí, varão. Sim, sim, é isso aí. É uma pergunta ou você...
Sim, 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 exato. Uma oferta, né? Sim, porque ele entregou, né, Cristo, né, e ele também foi perfeito naquilo que o Pai pediu, né? Esse é o que está no contexto. Sim, exato. Sim. Com... Sim, sim, sim. Tinha que estar inteiro ali, né? Sim. E hoje nós temos que nos colocar como esse cordeiro perfeito para Deus também, né? As nossas ações, o nosso comportamento, porque lá em Romanos diz que hoje nós somos um sacrifício vivo para Deus, tem que chegar bem para o Senhor também, né? Tem que ser agradável ao Senhor também. Por isso que ele diz, para imitar a Deus, né? Imitar o próprio Deus e fazer a vontade do Senhor. Sejamos um sacrifício bom para o Senhor, né? E você pega no contexto lá do capítulo 4, versículo 25 ao 32, é uma continuação, porque ele está falando sobre a santidade, né? Sejamos o cordeiro santo também, que é separado, né? Sabemos que não vamos ser perfeitos, né? Mas temos que lutar sempre com isso, para procurar sempre fazer a vontade do Senhor, aquilo que é perfeito e agradável para o Senhor, né? Se essa oferta boa para o Senhor também, a oferta que foi paga, né? nós somos comprados, né, com o sangue do cordeiro. Então, paramos aí no verso 2, o versículo 3, do 3 ao 4, por favor. As palavras difíceis, né? Para ficar mais fácil de entendimento. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Vocês lembram lá no começo da introdução, aonde que foi, né, onde que estava a dificuldade para a igreja ser estabelecida ali, em Éfeso? Quais eram as dificuldades que eles tinham ali de estabelecer, começar um trabalho ali? Paulo, né, a igreja do Senhor de ser estabelecida ali, quais eram as dificuldades que ele teve? Que era o motivo deles rejeitarem a palavra, rejeitarem a Cristo, porque eles já tinham uma adoração a alguém, eles já tinham práticas, né, a uma deusa. Vocês lembram disso? E nesses cultos religiosos deles, nesse meio desse culto, né, que eles chamavam, tinham práticas sexuais, né, escandalosas, né, aconteciam coisas ali no meio daquele culto, daquela seita, né, que eles tinham ali, aquela adoração à deusa Diana, né, eles tinham, era muito comum, e muitos depois que se convertem, depois para abandonar essas coisas era difícil, né, por isso que Paulo está falando, olha, e ele falou no capítulo 4, nós temos que abandonar o velho homem, né, a velha criatura. A nossa luta maior hoje, a maior luta de vocês são essas. E ele vai falar, né, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, né, o que seria aí a imoralidade sexual? Eu estava estudando bastante sobre isso, e às vezes a gente acha, né, nós achamos que são coisas somente práticas, né? Uma traição, um adultério, esse tipo de situação. Mas às vezes, eu estava prestando bem atenção nisso, às vezes são coisas que a gente está alimentando e está compartilhando, que não seja diretamente uma prática. Eu não sei se vocês estão entendendo. Um exemplo, uma música, né? Um filme que a gente está vendo, uma novela, alguma coisa do tipo que a gente está acompanhando. Você vê que quando vai passar um filme um pouco mais pesado, aparece lá a classificação, né? Para de 18, né? Você já sabe que vai ter alguma coisa ali complicada. Então isso pode interferir nas nossas vidas espirituais, né? Não é somente quem causou o ato, não tinha mais adoração ali a deusa Diana, não é somente em relação ao adultério, mas tem outras coisas que a gente tem que tomar muito cuidado como igreja, né? Como filhos de Deus, em relação a essas coisas, tá? Coisas que parecem, não, é só uma música, né?
ainda tem esse debate, né, música secular ou não, né? A Bíblia não diz diretamente sobre isso, mas tem algum tipo de coisa que é falado, que é narrado, que vai alimentar isso. Estão entendendo? O incentivo à imoralidade sexual, o incentivo num filme, na música, à imoralidade sexual. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, com a nossa vida. Por isso que ele diz, pode falar, Sidoc. Sim. 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 É verdade, como nosso irmão falou, é melhor ser rejeitado por ser o sal, né, do que você ser pisado sendo o sal. Então, isso é muito perigoso. São coisas que, como o soldado está falando, o diabo ele é astuto, né, ele vai entrando devagarzinho. Ah, isso aqui é engraçadinho, ah, legal, pô, é legal, tá contando. Isso vai entrando, vai alimentando o seu ser, né. E o próprio Paulo está falando aqui, né, o fruto da luz e as obras das trevas, né. Isso é uma obra da treva, imoralidade sexual. Né? São coisas que às vezes começa com uma piadinha, uma brincadeira, né? Uma coisinha boa, não, mas é legal, estou assistindo ali e tal. Isso vai alimentando o seu ser. Isso vai fazendo você ficar, isso vai fortalecendo aquilo ali dentro de nós. E às vezes as pessoas têm dificuldade com isso, como os irmãos aqui já tiveram, e alguns já tinham sido libertos, né? Por isso, pela palavra, acabam ficando presos aquilo ali. Né? Então, é uma música ali, mas sei lá se isso está. O problema da música secular é isso, entendeu? Às vezes o que induz a traição, se a gente vê na traição, alimentando. Você vê que a maioria hoje, principalmente na atualidade, é tudo sobre traição, sobre estar sofrendo não sei por quem, não sei por quanto, é tudo isso hoje. Né? Você vai, cada loja que eu vou, uma tocando, e você fala, rapaz, isso aqui Sodoma e Gomorra, né? Então as práticas, né, isso está entrando dentro de nós, isso vai entrando dentro do nosso ser, né, e vai entrando em conflito com o nosso espírito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, como o soldado falou, principalmente em ambientes que não são os nossos, né? Nós não somos do mundo, mas vivemos nele, né? Nós trabalhamos no mundo, trabalhamos com pessoas que não são cristãs, né? Pelo menos eu. Então vem piada, eu sempre comento isso com a minha esposa, né? Às vezes vai andar com o chefe, ela vai andar com alguém, caramba, você vê que a pessoa fica, né? Então isso é muito difícil, mas nós temos que nos guardar em relação a isso, né? A gente precisa guardar a nossa vida em relação a essas coisas, não cobiçar, né? Cobiça a imoralidade sexual, a indecência também, né? Aí ele vai dizendo, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alexandre, pode falar aí, irmãos, fiquem à vontade. Alguém tem um comentário em relação a essa parte da imoralidade sexual? Ficou claro? Sim. Sim. Sim, e isso no 4 ele fala sobre isso, né? Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus, né? O que significa imoral, né? Tudo aquilo que é ruim, né? Você está difamando algo, você está falando algo, né, de ruim, não é uma coisa boa, ser imoral é você, uma coisa que é errado, né, que é ruim, e isso entra também nessa parte também de falas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso em todos os lugares, né? A gente
fazer parte de certas, que nem o soldado falou, às vezes a gente está no local, aí começa, né, falar de um, falar de outro, né, começa a meter a lenha no um, meter a lenha no outro, e a gente está ali, às vezes está participando daquele tipo de conversa, né, então a gente é melhor ser neutro nessa parte, né, se for para falar alguma coisa, como o Paulo está falando, digam palavras de gratidão ao Senhor, que vai exaltar o nome do Senhor, né, se for para abrir a boca, né, que seja para o nome do Senhor ser engrandecido, né, e as pessoas notam muito o nosso linguajar também hoje em dia, né, as pessoas percebem do que a gente participa, que nem o soldado está falando, às vezes é uma piadinha, a gente está ali, está rindo, mas tomar cuidado com a roda dos escarnecedores, né? Porque às vezes nós estamos escarnecendo e a gente não está percebendo isso como cristão. E como foi falado no domingo, nós não estamos ali para compartilhar e já fazer o que estão fazendo, né? Porque o mundo já está cheio disso, né? Nós estamos ali para fazer a diferença, né? Mesma coisa que nós falamos a semana passada sobre a ira, lembra? Nós falamos assim, ó, e Paulo fala, se aquilo ali é ruim para você, sai daquilo ali, né? Se aquela conversa, aquilo que você está vendo, está assistindo, seja na internet, seja na televisão, se você está ouvindo, está participando de conversas, aquilo ali não é legal, né? É imoral, afasta disso aí. Se as pessoas são imorais, melhor não andar com esse tipo de pessoa, né? É melhor você ser o caretão mesmo, do que você, já pensou, Cristo volta naquele momento, né? Você está ali, né? Fala, caramba, e agora, né? A gente não sabe o tempo de Deus. Não vai dar nem tempo de falar, Senhor, acabou, já foi. Sim. Sim. É pegar de calça curta, né? Vai dar ruim. No verso 3, ainda voltando para o verso 3, ele fala sobre o tipo de imoralidade sexual, ele vai falar sobre indecência. É uma das coisas que a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Indecência em todos os sentidos, né? Também na nossa fala, também no nosso comportamento, na vestimenta também, né? Em todos os sentidos vai falar, toma muito cuidado com isso, principalmente as mulheres, né? Ou a cobiça também. Quando ele fala de cobiça, não quer dizer somente do lado, né, a parte sexual, seja do homem e da mulher, mas a cobiça também sobre coisas, né? A Bíblia fala que aquilo que, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então aquilo que a gente cobiça demais, pode ser que o nosso coração esteja naquilo ali, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a cobiça, indecência e cobiça. Indecência pode puxar a conversa também, o diálogo, né? O pensamento indecente, a forma de se vestir indecente, várias coisas dá para a gente englobar aqui. E a cobiça também, né? Não somente a cobiça em relação à parte de homem e mulher, mas a cobiça sobre qualquer coisa, né? Aquilo ali pode virar o seu ídolo, né? Ele vai dizer isso no verso 5, olha o que ele vai falar, fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois ele vai dizer assim, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Aquilo que nós mais, né, você fica ali, não, eu tenho que, cuidado para isso não virar a nossa idolatria, cuidado para o nosso trabalho não virar nossa idolatria, né, para nossa família não virar nossa idolatria, nossos filhos não virar nossa idolatria, né, qualquer coisa do tipo vire nossa idolatria, né, a gente precisa tomar, pode falar, Cidade. Sim. É difícil mesmo, né? O caminho é estreito, realmente. Eu vou ler na versão que vocês estão lendo aí, no verso 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né? Então, são coisas que podem nos levar à idolatria, né? A ser coisas que possam ser adoradas. E Deus, irmãos, nós vemos o versículo 1, nosso Pai, o nosso Pai, Ele não nos divide com ninguém, né? Entre filhos sim, né? Ele tem vários filhos, né? Nós somos filhos de Deus, mas nosso relacionamento para com Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém, então vamos tomar cuidado com isso,
para que não venhamos dividir o Senhor com alguma coisa, né? E se aquilo ali é em excesso, está te fazendo mal, tome cuidado com isso. Então, falamos sobre imoralidade sexual, indecência, cobiça, palavras indecentes, né, que não convém, que saia da nossa boca, e a Bíblia diz assim que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Lembra que nós falamos? Às vezes estamos assistindo algumas coisas, ouvindo algumas coisas, nosso coração vai se enchendo daquilo ali. E nosso coração não pode ser depósito de lixo, né? Da nossa boca tem que sair coisas que edificam, né? Coisas que sejam o nome do Senhor exaltado. Pode falar, Sandra. Sim. 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 Exato. Isso é interessante, né? Porque isso entra no nosso relacionamento de pai e filho com o Senhor. Quando o seu filho ele é um bom filho, você tem prazer em dar as coisas para ele, ajudar ele, né? Você vai lá fazer o maior esforço para pagar, ajudar uma faculdade, né? Comprar um presente, um brinquedo, que seja, né? Seu filho, pô, passou de ano, foi um filho esforçado. Deus, ele nos olha da mesma forma, irmãos. Quando nós somos obedientes ao Senhor, Deus, ele nos abençoa mesmo. O tanto que Deus cuida de nós não é pouco, não. Né? E principalmente quando chegarmos no grande dia, ele fala assim, olha, chegou o dia, meu filho merece, né, isso aqui. Toma a tua passagem para o céu, né? Toma o teu lugar lá, que o próprio Jesus disse, né, que preparei morada, né? E toma a sua chave da sua morada aí. Então, Deus nos vê como filhos também. Sejamos filhos obedientes e não rebeldes, né? Filhos que obedecem, filhos que saiam de nós frutos da luz, né? No versículo 6, quem pode ler o 6 e o 7, por favor? Uma das dificuldades que a igreja tinha, né? Quais que eram? Lembra que se levantariam? Falsos profetas, né? Nós estávamos conversando sobre isso aqui quase agora, né? Muitas pessoas são enganadas, né? E uma coisa que é tão simples, né? Está tão claro aqui na Bíblia, né? Mas a pessoa, ela deixa ser levada por palavras vãs, né? Por coisas que são mentiras, né? Por coisas que não é o que o Senhor lhe diz, né? Que é o que o Senhor ensinou. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. É difícil, né? Nós não temos que ser julgadores aqui nessa terra, né? Nós não podemos julgar as pessoas aqui nessa terra, mas tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou lá, né? Vou lá ficar lá com eles lá. Não tem nada a ver, não. Tem a ver, sim. Pode falar, Sandra. É. Sim. Sim. Triste, né? Não os conheço. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que vocês julgam uma conversa tola? Como é que vocês chegam à conclusão? Isso aqui é uma conversa tola. Como é que vocês têm essa percepção? Como é que vocês chegam a
essa definição, né? Isso aqui é uma conversa tola, isso aqui para mim. Para mim é uma conversa tola. O que seria? Sim, não vai chegar a lugar nenhum, né? Não vai edificar. Sim. O que mais? Sim. Sim. Também. Sim. Rodou pra caramba. E pra gente, às vezes uma conversa, né, que nem o senhor está falando, às vezes nessa conversa, pra gente pode às vezes torna uma conversa tola. Porque ele não está acreditando no que está na Bíblia, né? Você está tentando falar, ele não quer ouvir, então ele vai ficar falando um monte de bobeira aqui, né? Então, vamos parar de conversar, né? Não vai levar a lugar nenhum, né? Mas eles faziam isso, usavam da artimanha e fazem até hoje, para afastar as pessoas da verdade de Cristo, né? Para deixar as pessoas distantes do Senhor. Isso é uma coisa. O próprio Jesus, quando ele via que ia se tornar uma conversa tola, ele nem discutia. Não tem o que fazer. Se eu ficar aqui falando, vai se tornar uma conversa tola, vai ser em vão, né? Não vai trazer edificação. Vocês não querem me ouvir, o que vocês querem falar também não é verdade. Então é uma conversa vã, uma conversa tola, né? Isso acontece muito, principalmente no mundo. Você está em qualquer ambiente lá, você está vendo que a conversa está puxando para um lugar que não é legal, é conversa tola, irmão. Para você não vai edificar nada, isso aqui não vai fazer bem. Então, é melhor você ficar com seu fone de ouvido lá, né? Se for horário de almoço, né? Você fingir que é surdo, mudo e não dá atenção a isso. Porque às vezes pode ser uma conversa, e sempre começa assim, né? Principalmente com o peão, né? O peão fala mal do chefe, né? Só vem para falar mal. Aí você fica, cara, é legal para mim? Tudo bem, às vezes o chefe é ruim mesmo, é difícil de dar, carne de pescoço. Mas você não pode, entende? Uma conversa tola. Não vai adiantar, ele é o teu chefe, a Bíblia diz que você tem que sujeitar a autoridade, que não ultrapasse, né? Fazer a vontade do Senhor, acabou. Você vai fazer o quê? Sim, a maioria das vezes, Salvador. Exatamente. Esse tipo de coisa que nós estamos falando, isso são frutos da escuridão, tá? E o que seria o fruto da luz? Você olha na Bíblia aí, algumas palavras, define algumas palavras aí, o que é o fruto da luz? Isso que nós estamos falando aqui são frutos da escuridão, certo? Isso é uma coisa comum do que o mundo ensina, do que o mundo faz, né? Do que quem não conhece a Cristo costuma fazer. Mas nós somos filhos de Deus, somos da luz, né? Deixamos as trevas, e qual que é agora? Qual que são os frutos da luz, então? O que seriam os frutos da luz? Uma pessoa como fruto da luz, o que ela produz? É isso aí.
Seriam frutos do Espírito, como ele diz lá em Gálatas, né? Mas o que você entende? O que vocês entendem com isso? O que é uma pessoa que produz fruto da luz? O que é o fruto da luz? Sim. 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 Isso. Isso. Foi, esse final de semana é mó. É, acabou. Sim. Isso é interessante, né? Exato. Isso é bem nítido. Você dificilmente vê uma zoeira assim de dia, né? Só se tá virado ali o dia todo. Eu vi aqui no Atacadão, aqui em frente ao Atacadão, às vezes ficava. Tem um dia na semana que eles ficam ali, vendendo droga ali de manhã. Não sei se vocês já viram. Eles ficam, o baile vai até, parece que tem um acordo aí, sei lá. Mas é muito difícil. A gente não conseguia dormir, porque parecia que estava na janela de casa. E eram uns palavreados que falavam, rapaz, à noite, né? Aí quando vem a luz, né? Quando o dia vira, vem a luz, a gente está saindo de casa para vir adorar o Senhor, né? Não tem mais ninguém. Então isso já diz muito, né? A maioria das pessoas que vão fazer coisas erradas fazem o quê? De noite. À noite é que começa a ter maior prostituição, maiores momentos de beber, de usar droga, de encher a cara, a maioria é à noite, né? A maioria das tragédias acontecem na escuridão, né? Olha o que ele fala lá no verso 8. Antigamente, irmãos, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Nós antes fazíamos essas coisas, né? A gente às vezes dá uma julgadinha ali, né? Mas eu também era de lá, eu já fui daquele momento. Hoje, pela misericórdia do Senhor, porque eu escolhi, né? Estar em Cristo. Hoje nós passamos da escuridão, das trevas, para a luz. E a luz ela faz o quê? Pode falar, Monique. Sim. Exatamente. Exatamente. E, exatamente. E as pessoas às vezes nem entendem isso, né? Falam, eu não vou não. Eu falo, vai lá, pô. Vai. Sim, exatamente. Exatamente. Então, isso aí são pequenas coisas que vão acontecendo, né? Você fala assim, não, eu vou lá, eu vou. Aí olha que loucura, né? Você nem tem aquilo, você vai fingir que tem uma doença que você não tem. Aí daqui a pouco você contrai a doença mesmo, é a besteira que dá, né? Vou permitir você pegar uma diabetes. É horrível, né? Quem tem diabetes sabe disso, né? O senhor Adalto sabe. Uhum. Fica doente de verdade. Fica doente. Por causa de um dinheiro, sei lá, né, cara?
Sim, sim, exatamente. Esse dia aconteceu uma situação também semelhante, né? Como ele estava contando, eu nem compartilhei com a varoa. Na empresa anterior que eu trabalhava, né? O rapaz lá de São Paulo, gente boa pra caramba, ele me chamou, né? Falou assim, pô, vai ter minha audiência, você pode, né, me ajudar? Eu disse, William, é só estar ali, não vai falar nada e tudo mais. Eu já imaginei, mano, testemunho, às vezes os caras induzem a mentir, né? Aí ele fez uma chamada comigo, o advogado dele, aí o advogado começou a falar, eu ouvindo, né? O fone no ouvido lá, ouvindo o advogado, então, William, tudo bem? E tal, começou a me falar, não, que teu chefe anterior, né, ele xingava, eu falei, não, ele não fazia nada disso, cara. Aí o cara percebeu, ele falou assim, caramba, ele falou assim, ó, doutor, não, isso não vai ser colocado, porque eu sei quem é o William, né, a índole dele, ele não vai mentir. Depois ele me mandou uma mensagem pedindo desculpa, ele falou, pô, William, desculpa aí. Eu falei, cara, da mesma forma, eu não ia fazer, né, porque isso se torna algo, isso aí é amaldiçoado, cara, para você mesmo, você não precisa mentir disso, né, se você tem direito a isso aí, foi que nem acho que falaram recentemente, na reunião que eu fui da Ju, o cara falou assim no conselho tutelar, as pessoas, elas só pensam no direito, né? Porque é meu direito, eu tenho direito disso, direito daquilo, mas e o seu dever? De falar a verdade, né? De falar, não, eu só quero isso aqui, porque me fui lesado nisso aqui, e o seu dever? De ser uma pessoa honesta ali perante o juiz. E aí? Estou pensando no dinheiro, estou pensando na ambição. Então a gente é muito isso, né? Não, eu tenho o direito de ir para o céu, eu tenho o direito de estar com o Senhor, mas e o meu dever de obedecer a palavra? Eu tenho o direito de ser filho, mas e o dever de ser obediente ao Senhor, nosso Pai como filho? A gente não quer, só quer o direito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Antes nós éramos assim, antes nós mentíamos, né? Ia lá no hospital, falava que estava doente para pegar atestado, né? Antes fazíamos isso, hoje não. Hoje passava sabão no olho para falar que estava com conjuntivite, né? Então aí o médico falava assim, não, só vai pegar atestado se tomar injeção. Aí não tomava injeção, não pegava atestado, se lascava, né? Então, assim, irmãos, nós somos da luz. Nós somos da luz. Nós temos que, e assim, a Bíblia tem uma passagem que fala, não me lembro qual que é. O próprio Jesus, ele fala isso. Não se coloca uma luz, né? A luz ela não foi feita para ser colocada dentro de escondida, né? Um cesto. A luz não é para ser assim. Quando nós agimos assim, talvez nós sejamos essa luz, mas que está com as coisas cobertas. Para Deus, perante o Senhor, não fica nada coberto. Eu posso enganar vocês, posso enganar o homem, posso enganar minha esposa, minhas filhas, posso enganar quem eu quiser, mas eu não consigo enganar o Senhor. Não dá para enganar Deus, irmãos. Não dá para enganar Deus. Então a luz, e o irmão falou, né, sal, e ele também fala que nós somos sal da terra e somos luz para o mundo. A luz, não nós, né, nós não temos glória nenhuma nisso, mas Jesus precisa ser visto através dessa luz, né? Então nós não somos mais das trevas. Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Olha o que a luz produz. Olha o que a luz produz, hein, no verso 9. Vamos ler juntos aí. Quem pode ler, por favor? Só o 9. Olha o que a luz produz aí, tá vendo? É o que vocês falaram, né? Uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. A luz, ela produz isso. E Paulo, já para os Efésios, para eles aqui, já tinha falado nos versículos anteriores, parem de mentir, não mintam uns para os outros também, né, quando ele fala sobre a unidade. Então, nós temos que tomar cuidado, irmão, nós somos luz. E essa luz precisa brilhar, não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós, e porque o nome do Senhor precisa ser exaltado, né? Amém? Aí ele fala no 10 assim, procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Interessante isso, né? Procure vocês, no verso 10, vou ler na versão de vocês, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Já parou para pensar nisso? E nós sabemos o que agrada ao Senhor, né? Mas o que será que agrada a Deus? O que será que agrada o seu pai? O que agrada um pai para um filho? Começa pensando no pai terreno. Começa pensando, exato. Obediente. Sim. Olha que maravilha, né? Para um pai, acho que a maioria aqui alguns vão passar por isso, né? Mas alguns já passaram. Quando você senta na reunião do seu filho lá e você ouve coisas boas do seu filho, não é assim? Você não fica feliz? Você pega o boletim do seu filho lá, tem nota boa pra caramba.
Isso aí alegra o seu coração. Isso mostra que você fala assim, poxa, acho que eu estou criando meu filho bem, né? Deus, ele é isso, obediência ao Senhor. Isso aqui agrada a Deus? Eu acho mais fácil nós tirarmos aquilo que não agrada ao Senhor, né? Hoje, graças a Deus, nós conhecemos a verdade, nós sabemos o culto que Deus pede, a forma como Deus pede, nós sabemos isso e colocamos isso em prática. Mas na nossa vida cotidiana, a gente precisa pensar também, o que agrada ao Senhor? Ou melhor, o que desagrada ao Senhor, né? Então a gente precisa pensar, procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Aí ele vai dizer no verso 11, não participem das coisas sem valor que outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Interessante isso, né? O que é participar? Eu vou fazer mais uma pergunta, vai acabar já meu tempo. Vou fazer a última pergunta, a gente para aqui, tá? Me dê um exemplo aí, irmãos, pensa num exemplo aí, o que significa aí você não participar das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão? Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. O que seria isso aí? Tem exemplo disso? Vocês nem têm noção do que vai acontecer. Mas depois que passar 20 anos, vocês já forem mais velhos que eu, aí vocês vão ver o quanto Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Sim. Entendeu? E podia não ter abençoado. Mas se vocês conseguirem um esforço, trazer tudo para a luz, vocês vão ter a justiça de Deus na sua vida e vão ser abençoados. Porque isso uma promessa que Deus fez, entendeu? Se vocês andarem na luz, vocês vão ser abençoados. E às vezes a gente tem baú de bênção, mas não recebe nenhum tostão de bênção. Porque a gente não é luz. Exato. E não traz as pessoas para a luz. E a gente reclama de Deus porque deu coisas erradas. Por que deu coisas erradas na sua vida? Pensa bem, né? Sim. Quer ver um exemplo claro disso? Isso acontece muito, né? A pessoa, ela chega para você, um exemplo, meu irmão físico, né? Meu irmão. Ele chega para mim e fala assim, pô, William, vamos ali pro samba ali, pro pagode e tal, né? Aí eu tenho muito vínculo com meu irmão, eu amo ele, né? Aí às vezes para não desagradar ele, eu falo, eu vou, né? Mas se eu chamar ele para ir pro culto um domingo comigo, ele vai vir? Entende o exemplo? Vamos ali para o show tal, fazer tal coisa lá e tal. Vai ter escuridão. Mas se eu chamar essa pessoa para vir adorar o Senhor no primeiro dia da semana, para conhecer aquele que morreu por ele, Jesus Cristo, ele vai querer vir? É isso que Paulo está falando. Em vez das pessoas levarem vocês para a escuridão, tragam elas para a luz. Agora, é uma escolha, né? Se elas vão querer aceitar ou não vão, é um problema de cada um. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, nós vamos estar em alguns lugares, irmãos, que não vai ter luz nenhuma lá. E você sabe que você mesmo estando lá não vai conseguir ser luz, porque você vai estar alimentando o seu físico, sua carne. Se eu falar para meu irmão assim, não, eu vou contigo, eu gosto, né, vou ir, é bom para minha carne, vai ser legal, vou estar com meus irmãos ali, vão falar um monte de besteira, eu vou. O que Paulo está falando assim, tragam, não deixem vocês, a luz, ser levado para a escuridão. Sejamos nós a trazer as pessoas para a luz. Mais esperto do que o inimigo. Exatamente. Você é um bom vendedor, Sim, sabe disso. sim, Você tem que convencer que aquele produto é bom. sim. Então, está na hora de nós convencermos o mundo de que a salvação da alma de Jesus é melhor. É isso, é isso. Se você conseguir, a primeira vez pode ser que não dê, da segunda não dê, da terceira não dê, mas não dê. Sim, Porque às vezes você oferece o produto, a pessoa não compra de cara. Mas você volta e diz, eu vou lá para experimentar. uma hora ela leva, né? Na hora que chega, fala, nossa, que foi muito bom. Por que eu não fiz isso antes? Não, né? Sim. Às vezes temos amizades ainda, lembra que Paulo falou aqui? Para me encerrar, irmãos, rapidinho. A gente às vezes tem amizades, ainda ficou ainda os amigos do mundo, né? Umas pessoas do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, certo? Cuidado com isso, né? Porque às vezes vai ser essa pessoa pode nos manter ali, né, em escuridão, e você sabe que não vai conseguir ser luz ali, seja na conversa, seja numa roda ou em qualquer lugar. Então é melhor você, não quer vir comigo para cá? Então, cada um no seu canto, né? Mas a amizade, mundo, é que nem água e óleo, né?
Não mistura. A não ser que eles se arrependam, se convertam e venham para Cristo. Aí torna-se um só corpo conosco. Mas aquele que está na escuridão, irmãos, está no mundo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Que sejamos nós as pessoas que trazem para a luz, né? Essas pessoas não nós nos deixar levar para a escuridão. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Quando eu olho para trás, eu vejo a escuridão que eu vivia. Quando eu olho para algumas pessoas hoje, que eram meus amigos de infância, a vida que alguns tomaram, eu vejo a escuridão como que é. Hoje nós conseguimos enxergar. E eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para lá. Eu quero que as pessoas venham conhecer o Salvador, aquele que nos tornou luz para a glória dele. Amém? Vamos parar no versículo 11. Depois vamos falar do 12 em diante, vamos falar um pouquinho de casamento, né? Um pouquinho mais sobre santidade. Se Jesus não voltar, né, até essa semana. Sim. É. No dia. Já viu, né? À noite. A noite é cruel, né, Sadão? Trabalhei 2 anos na Juca, à noite. À noite. Na João Pessoa, você trabalhou ali também, né? Ali à noite. Pesado. Mas é o seguinte, você vê coisas que até Deus duvida que isso acontecer lá. Mas é bom o seu crescimento interior, Sim, porque você pode ser piedoso para as pessoas. verdade. É isso aí. E a gente consegue enxergar também da escuridão que o Senhor nos tirou, né? Isso é bom também. Oi, Varão. Só sai à noite para pegar os bandidos mais bravos, tá tudo à noite na rua. Né? Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção aí. Deus seja louvado. Quem pode fazer uma oração, por favor?